Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 10 de março de 2022. Pessoal, o tema do vídeo de hoje é bem complicadinho. Talvez seja um daqueles vídeos que não vai ter grande audiência, mas o meu critério aqui no canal, embora, é claro, eu sempre prefiro que meus vídeos tenham grande audiência, não é a busca de audiência a qualquer preço, é a centralidade política dos temas. E o assunto é politicamente central, é a questão do preço dos combustíveis e o seu impacto político na eleição e também o impacto político, a centralidade política da solução desse problema para o sucesso da política econômica do governo e do ministro Paulo Guedes. Vou falar sobre isso, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai pingar, meu muito obrigado também. É a sua doação mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Vamos lá, gente. Por que esse assunto é tão complicado? Pelo seguinte, em primeiro lugar, a Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores brasileiro e na Bolsa de Valores de Nova York. Portanto, ela tem acionistas internacionais, acionistas estrangeiros. E ela, portanto, está sujeita à regra do mercado financeiro. As decisões que são tomadas pela direção da Petrobras, pelo Conselho de Administração da Petrobras, são reguladas pelo mercado financeiro. E as decisões sobre o preço dos combustíveis são decisões do tipo que são reguladas pelo mercado financeiro. O petróleo é uma commodity que é, portanto, regulado pelo mercado internacional. Sobe e desce considerando-se o preço do petróleo no mercado internacional e o sobe e desce do dólar na comparação com o real. Portanto, se o dólar sobe e desce, a Petrobras precisa acompanhar o sobe e desce do dólar no preço da gasolina e do diesel e do gás no Brasil. E se o preço do petróleo sobe e desce no mercado internacional, a Petrobras deve acompanhar este sobe e desce, porque se ela não fizer isso, ela estará prejudicando os seus acionistas e, consequentemente, sujeitando-se a punições que podem obrigá-la a ter que indenizar os acionistas. A Petrobras, por exemplo, foi condenada nos Estados Unidos a indenizar os acionistas americanos em cerca de 800 bilhões de reais pelas estripulias que o PT fez na época do Petrolão. Parte do preço do combustível que nós pagamos no Brasil hoje faz parte desta indenização. Portanto, o presidente da Petrobras, Conselho de Administração da Petrobras, não tem liberdade para fazer o que quiser. Não pode fazer o que a Dilma fez no passado. A única hipótese da Petrobras fazer isto seria, por exemplo, estatizar totalmente a Petrobras. Portanto, o governo brasileiro teria que comprar todas as ações. O governo brasileiro hoje é acionista também, portanto, em nosso nome, o governo brasileiro é acionista. Todo brasileiro é parcialmente acionista da Petrobras, existem os outros acionistas. O governo, então, compraria todas as ações, sairia da Bolsa de Valores, fecharia a estatal, ela seria 100% estatal, e passaria a decidir o
preço da gasolina, do diesel e do gás como quisesse. No entanto, como o Brasil não é autossuficiente em petróleo, e como o petróleo que o Brasil produz, em grande parte, é um petróleo mais condizente com o petróleo consumido em países de clima frio, a Petrobras exporta este petróleo e importa um petróleo mais condizente com países de clima tropical. Ou seja, ela paga o preço internacional, ela paga o petróleo do preço internacional em dólar. E se ela vende este petróleo mais barato no Brasil, seja ele em forma de diesel, em forma de gasolina ou em forma de gás, ela estará tendo prejuízo. E neste caso, como é que acontece quando uma estatal dá prejuízo? O governo pega o dinheiro dos impostos que nós brasileiros pagamos e cobre o prejuízo da estatal. Como dizia Milton Friedman, economista liberal da Escola de Chicago, lá onde estudou o ministro Paulo Guedes, não existe almoço grátis. Essa frase já se popularizou, muitos de nós já a conhecemos. É assim que funciona, gente. Espero estar sendo didático, está sendo bem entendido. Então, pode ser muito popular, principalmente em véspera de eleição, as pessoas pedirem para o presidente Bolsonaro, para o ministro Paulo Guedes, baixar na marra o preço da gasolina, o preço do gás, o preço do diesel, porque isso pode prejudicar a eleição do presidente Bolsonaro. Mas ali na frente, o preço virá, porque o governo vai ter que pegar o dinheiro dos nossos impostos, ou seja, nós mesmos vamos ter que socorrer a Petrobras e pagar esse prejuízo depois. Isto se chama subsídio. Subsidiar o preço. Existe subsídio na economia? Existe. Por exemplo, o metrô no mundo inteiro, ele não é lucrativo. Mas como ele é um facilitador do transporte urbano, ele produz uma economia em escala, reduz o tráfego, reduz a poluição urbana, os governos do mundo inteiro subsidiam o metrô. Mas existem outros fatores na economia que não são subsidiados. Basta ver o que a Dilma fez com a energia, por exemplo. Até hoje nós estamos pagando o prejuízo que a Dilma causou à Petrobras, à Eletrobras e a outros setores da economia em que a Dilma fez exatamente isso. Na canetada, para se reeleger, mandou a Eletrobras baixar o preço da energia elétrica, mandou a Petrobras baixar o preço dos combustíveis e do gás, quebrou a Petrobras, quebrou a Eletrobras e nós passamos anos pagando um adicional na conta de luz, estamos pagando até hoje, para salvar as estatais quebradas. E hoje elas estão dando lucro. Todas as estatais do governo do presidente Bolsonaro estão dando lucro. A estatal está dando lucro? Por que não abate no preço da gasolina? Porque elas têm ações em bolsa. Elas têm que dar lucro e também porque parte desse lucro está sendo usado para pagar o prejuízo. Vocês terem uma ideia, por exemplo, a refinaria que era da Petrobras lá na Bahia está vendendo a gasolina a 27% mais cara do que a Petrobras está vendendo. Estão ouvindo o que eu estou dizendo? A Petrobras está segurando o preço, mesmo não devendo. Como ela está com lucro, ela está segurando. A gasolina na bomba, nos locais em que as refinarias ainda não foram privatizadas, que elas ainda são da Petrobras, ela está a 27% mais barata do que na Bahia, por exemplo, em que a refinaria
já foi privatizada. Por quê? Porque a refinaria privatizada tem ações em bolsa, é privada, importa petróleo a preço de dólar, a preço de commodity internacional. Essa é a lei do mercado, é assim nos Estados Unidos e é assim no mundo inteiro. É assim que funciona. Bom, espero ter ficado entendido. O que está acontecendo dentro do governo? Existe uma ala política do governo, capitaneada pelo ministro Ciro Nogueira, que não é liberal. O programa de governo do Ciro Nogueira e dessa ala do Centrão é estar no governo. Ele estava no governo do PT, no governo da Dilma. O presidente Bolsonaro fez um pacto com esse pessoal. Eu defendo, esse pacto é necessário. Eles estão honrando esse pacto, eles querem ganhar a eleição e estão certos em querer ganhar a eleição. O outro ministro dessa ala é o ministro Rogério Marinho. Por que o ministro Rogério Marinho está dentro do governo? A origem dele é o PSDB, vocês sabiam disso? Pois é. Por que ele veio para o governo? Porque ele foi bem sucedido na articulação da reforma trabalhista no governo Temer. Então indicaram ele ao ministro Paulo Guedes, ele era secretário do ministro Paulo Guedes, para articular a reforma da Previdência. Foi um bom articulador, foi responsável em parte pela aprovação da reforma da Previdência. E fruto da competência dele como articulador da reforma da Previdência, o presidente Bolsonaro promoveu a ministro do Desenvolvimento Regional. Do ponto de vista político e como gestor, ele é um bom ministro? É um bom ministro. As obras das águas no Nordeste, em parte, são responsabilidade dele e em parte do ministro Tarcísio. Portanto, ele foi bem sucedido na articulação da reforma trabalhista no governo Temer, ele foi bem sucedido na articulação da reforma Previdência como subalterno do ministro Paulo Guedes e foi bem sucedido nas obras de transposição do Rio São Francisco no Nordeste. Tecnicamente é um bom ministro, politicamente é um bom ministro. Mas ele foi desleal com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes chama ele de ministro fura-teto, chama ele de desleal. Ele é um ministro que quer gastar. E os ministros do Centrão são os ministros que querem gastar. Em todo governo existem conflitos internos, são naturais. E os presidentes da República, os governadores e os prefeitos, muitas vezes estimulam conflitos entre alas internas do governo e o presidente se transforma um árbitro dos conflitos. Isto é natural, ok, gente? Só que normalmente os caras da ala política eles têm lastro no Congresso. Eles têm os partidos. Em véspera de eleição eles crescem. E eles não estão preocupados com a responsabilidade fiscal, com a chave do cofre. Essa é a função do ministro da Economia. O ministro Paulo Guedes, além de ser um liberal convicto, ele está preocupado com a responsabilidade fiscal, inclusive para o bem do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro está ali ouvindo o anjinho do Paulo Guedes e o diabinho do ministro Ciro Nogueira, o outro diabinho do ministro Rogério Marinho. O ministro Paulo Guedes quer que o presidente ganhe a eleição? Óbvio que ele quer que o presidente ganhe a eleição. Inclusive ele quer continuar ministro da Economia, para continuar consolidando os resultados econômicos que ele produziu. O Brasil, eu já disse várias vezes aqui, apesar da imprensa detonar, esse cara quer... Por que a imprensa quer derrubar o ministro Paulo Guedes a toda hora? Né? Porque ele é responsável por um dos melhores resultados na gestão da economia em plena pandemia, do fecha tudo, e a economia a gente vê depois. Acontece que o Ciro Nogueira, o Rogério Marinho, parece que querem, né, quebra a economia, né, e depois da eleição a gente vê como é que fica. Ganha a eleição, a economia a gente vê depois, não é bem assim. Então tem uma plantação de notícias aí que é tudo plantação que vem de dentro do governo. Vamos congelar o preço da gasolina em função da guerra, né? É uma plantação de boatos e de notícias que não procede. Na questão do gás de cozinha, o que o ministro Paulo Guedes defende? Aumenta o Vale Gás. Continua
Mantém o preço do gás com a paridade internacional, porque a gente importa gás, tanto o gás natural, que abastece combustível industrial, como o GLP, o gás de cozinha. Se for o caso, aumenta o auxílio dos pobres. A classe média e a classe alta vai pagar o preço do gás. Tem o pessoal com mais grana vai pagar o preço de mercado do gás. Vamos socorrer os pobres. O diesel, se for o caso, aumenta o vale caminhoneiro, lá a bolsa caminhoneiro que deu. Arruma uma outra solução de mercado. É provisória, depois o preço vai cair. Passou a guerra, o preço vai cair. Mas não quebra a paridade do preço que acompanha o dólar e o preço do mercado, porque isso vai dar caca. Isso vai dar caca com a Petrobras na bolsa, né? Vai causar inflação lá na frente, descontrole fiscal. E o problema aqui é que o ministro Paulo Guedes é um guerreiro solitário. O ministro Paulo Guedes não tem partido, né? O ministro Paulo Guedes não tem base no Congresso. E o presidente Bolsonaro fica ali, entre dois senhores, ouve daqui, ouve dali. E essa altura do campeonato, o ministro Paulo Guedes precisa de nós. Que o ministro Paulo Guedes ele tem características muitas vezes muito parecidas com a do presidente Bolsonaro. Ele é uma pessoa autêntica, ele fala o que pensa, né? Sangue quente, a gente já viu várias vezes, ele solta o verbo, né? Lembra daquele tchutchuca e a mãe? Tá brigando com os bancos, tá ferrando os bancos com a política aí do Open Bank, querendo aumentar imposto de banco, os bancos descendo o cacete nele, querendo derrubar ele, né? A ala política aí sabotando, fazendo sacanagem, porque eles puxam o tapete. O jogo político é um jogo bruto. É isso que está acontecendo no bastidor, porque os caras, quando eles querem aprovar as medidas deles, eles dão rasteira mesmo. E o ministro com 70 anos ali, cabelo branco, quebrando o pau. Eu me admiro, viu? A resiliência dele, a capacidade dele de lutar pelas ideias e pelos princípios, né? Tem conseguido excelentes resultados, desempenho do PIB brasileiro, defesa da economia brasileira contra todas essas adversidades, e os resultados que ele produziu são excepcionais. E ele está precisando do nosso apoio nessa hora, gente. Está precisando do nosso apoio. O apoio que ele tem é de nós aqui, dos grupos da base bolsonarista, para manter a saúde da economia brasileira, manter a saúde da Petrobras e encontrar soluções de mercado. A gente precisa, no momento da eleição, encontrar alguma solução para essa questão do preço dos combustíveis? Precisa. Qual é a solução liberal mais adequada que o ministro defende? Reduzir impostos. A gente precisa meter pressão nos governadores para baixar ICMS. O ministro já conseguiu, o presidente Bolsonaro já baixou os impostos dos combustíveis, os impostos federais já baixaram. A gente tem que ir para cima dos governadores, baixar o ICMS. Essa é a solução de mercado, essa é a solução liberal. Né? Eventualmente socorrer os pobres lá com Vale Gás, um socorro para os caminhoneiros ali na bolsa diesel, né? Mas a solução que baixa o preço para todo mundo é reduzir o ICMS dos combustíveis. Nós temos que criar um movimento forte para isso, para dar um suporte para o ministro Paulo Guedes aguentar essa queda de braço lá dentro do governo, porque a parada tá dura, gente. A parada tá dura. Como eu disse, talvez esse vídeo aqui não tenha grande audiência, né? Vou pedir para vocês aí dar uma mãozinha para ajudar o ministro Paulo Guedes, compartilhando bastante esse vídeo aqui. Queira Deus que o presidente Bolsonaro ouça o anjinho do Paulo Guedes e não o diabinho ali do Ciro Nogueira e do ministro Rogério Marinho, para que a gente colha um bom resultado eleitoral e saia da eleição com o Brasil com saúde financeira e fiscal para a gente decolar atropelando o PT nas urnas. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive todos os dias, aliás, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se,
O vídeo está acabando e é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análise que eu entrego aqui diariamente. Amanhã tem mais.